Olá, a paz do Senhor, boa noite. Estamos aqui para fazer mais um pequeno vídeo falando um pouco da palavra de Deus e dos conhecimentos, daquilo que eu tenho pesquisado, daquilo que eu tenho estudado. Talvez você assista esse vídeo e vai notar que seu conhecimento é mais aprofundado que o meu. Que Deus te abençoe, né? E continue sempre assim. Se acaso tiver alguma coisa que aproveite no meu, fique à vontade, né? Nós não podemos ter o mesmo conhecimento, né? A libertação, o clarear da mente é diferente de um do outro. Eu quero ler aqui em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Só até aqui. Então as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Isso significa que Ele ainda olha para nós e vê que nós tem jeito, que ainda não chegou o fim, né? Então as misericórdias dele está sobre nós. Ele sempre espera algo de nós, algo novo, algo de conhecimento, algo diferenciado. Saber que você abriu a sua mente, você abriu o seu coração, você começou a viver o amor que Cristo veio na terra para nos ensinar. Você começou uma vida diferente. Hoje você vive diferente do que você vivia antes. Você pensa diferente, você age diferente, porque você estudou, porque Cristo brotou dentro de você, nasceu dentro de você, vive dentro de você. O eu sou está dentro de você. Não fica preso aí em um sistema corrupto que tenta cada dia mais corromper a cada um de nós. Política, ciência, religião. Porque religião não salva ninguém. Quem nos salva é Deus, é Cristo que nos salva. É Cristo que nos liberta. É Cristo que nos traz vida nova. Não é dogma, não é sistema, não é religião. Não é um tipo de doutrina, um tipo de vida que você tem que levar, que vai libertar você. Às vezes nós nos prendemos tanto na Bíblia, tanto nas letras da Bíblia, não vou dizer na palavra, mas nas letras, nós prendemos muito nas letras e não paramos para pensar que os primeiros escritos da Bíblia foi feito 50 Bíblias a pedido do imperador de Roma. Era do imperador romano, foi pedido para escrever 50 Bíblias. Depois foi feita a tradução aí por João Ferreira de Almeida, umas traduções que nem a minha aqui, eu tenho 11 Bíblias. Tem umas de uma tradução diferente, de outros tradutores, mas o mais usado no ministério que a gente frequenta é a João Ferreira de Almeida. Eu talvez vou falar coisa aqui que vou escutar um monte de conversa depois, mas eu não tenho medo, eu sirvo a um Deus soberano. Eu sirvo a um Deus que não preciso de 4 paredes para me servir a Ele. Eu sirvo a Deus aonde eu estou. Eu sirvo a Deus aonde eu estou, em qualquer lugar, no meu trabalho, na minha casa, nos afazeres do dia a dia, é na minha igreja, com meus irmãos, com meus pastores. Eu sirvo a Deus verdadeiramente, porque eu aprendi uma coisa, que nós temos que adorar e acreditar e ter fé, que o amanhã pode ser diferente do que de hoje. Falando a respeito de escrita da palavra de Deus, sendo de Roma, o imperador de Roma, vou fazer uma pergunta para você. Você acha que ele ia colocar dentro da Bíblia tudo? Ia colocar tudo para você dentro da Bíblia? Não. Ele fez uma Bíblia para que não houvesse mais conflito. Por que teve o imperador de Roma, o Nero, incendiou a cidade, fazia tocha humana com as pessoas, com aqueles seguidores de Cristo, fazia tocha humana ali para iluminar a cidade, envolvia as pessoas talvez em cera ali, em alguma coisa, estendia ali e à noite acendia aquelas pessoas. Porque não vou dizer que era crente aquelas pessoas, mas eram seguidores de Cristo. O que se diz cristão, quer dizer seguidor de Cristo. Aqueles que seguiam a Cristo,
era queimado, era morto, era perseguido, era humilhado, era preso, talvez decapitado. Depois houve tudo isso aí que falam, uns falam uma data, outros falam outra. Quando você vai pesquisar, o negócio é mais antigo do que se pensa. Então, depois do imperador de Roma lá, veio os reformadores, teve o Conselho de Nicéia, lá, o Conselho de Nicéia, para determinar a respeito da Bíblia. Nós estudamos a teologia, fala da Septaginta, né, que foi 72 lá, rabino para poder separar a Bíblia. Eu digo para você, meu irmão, digo para você, meu amigo, para você que me assiste, para você que está vendo esse vídeo, foi feita uma Bíblia para nós, para que nós não viesse mais intriga, para que nós ficasse como se fosse um puxadinho de Roma. Hoje o cristianismo nada mais é que um puxadinho de Roma. Tudo que coloca para nós aceitamos, nós acreditamos. Até o que traduziu essa Bíblia aqui, ó, João Ferreira de Almeida, foi um padre. O imperador de Roma, o que ele era? Você acha que ia colocar tudo na Bíblia para nós sabermos o quanto está errado, o quanto falta dentro da Bíblia? Não vou dizer que a palavra de Deus está errada, o quanto que colocaram para poder nos manipular, para ditar o tipo de vida que nós temos que levar, acreditar em umas coisas que nunca vai acontecer. As coisas acontecem na minha vida pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, pela fé que eu tenho em Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus da terra, como se diz. As coisas acontecem na minha vida por causa disso. Quantas curas você tem visto dentro da igreja? Nenhuma. Às vezes faz um teatro, um circo lá, não faz de conta. Faz um congresso aí, dias e dias aí, pregadores cobrando horrores. Não tem uma vida liberta. Porque não conhece a Cristo verdadeiramente. Nós estamos preocupados só com quanto eles podem dar para dentro da igreja. Queremos construir arranha-céus, fazer construções faraônicas com dinheiro de pessoas pobres, necessitadas, que não tem um pão para comer. Levanta de manhã para trabalhar, não tem um bife para colocar na marmita para comer. Nós estamos pegando o dinheiro dele para construir igreja. Esse não é o evangelho de Cristo. Nós temos que reunir para ficar forte, para ficar um povo diferente, para que nós podemos estender as mãos um para o outro. Vê a pessoa, oferta, dizima para dentro da igreja. Mas se durante um mês um irmão caiu numa miséria lá, ou teve um problema lá que faltou o alimento dentro de casa, a igreja convoca, o líder da igreja convoca toda a igreja para cada qual trazer um pouquinho de comida para ele. E o caixa? Onde é que ficou o caixa? Para onde foi o caixa da igreja? Nós temos que reunir para ser um povo forte. Não um povo miserável, faminto. Eu falava em outros vídeos atrás, as pessoas estão se agarrando dentro da igreja. Eu visitava a família agora, esses dias. Então todo mundo fora da igreja porque não suporta mais o sistema. Pastores usando o púlpito para poder atingir a igreja. Atingir as pessoas. Não tem a capacidade de chamar aquela pessoa no canto e conversar. Isso foi que eu vi aqui na minha cidade, não onde eu congrego em outras cidades daqui. Não estou falando dos líderes da minha igreja lá, que eu pouco sei das coisas, que eu só congrego lá. Está falando de outros lugares aqui. Então é doloroso você chegar na pessoa, a pessoa começar a derramar lágrimas, saber que a pessoa não tem nenhum teto para entrar debaixo. Exige tanto da pessoa desse jeito. Cadê o amor? Cadê o amor? O que Cristo nos ensinou, o que Cristo queria que nós praticasse. Agora, falando a respeito da palavra de Deus, cadê os livros apócrifos? Eu pergunto a você, quantos livros apócrifos você já leu? Que não está na Bíblia, que a igreja cristã, a igreja evangélica, proíbe você de ler? Se eu falar de alguns livros para você aqui, você vai ficar horrorizado. Mas uma hora eu vou falar. Eu vou trazer e vou ler para você. O que ele está dizendo. O que foi escondido de você até agora.
O que foi ocultado de você? Por que eu falei? A nossa igreja, a igreja evangélica, a igreja cristã evangélica, que se diz seguidores de Cristo, nada mais é que um puxadinho de Roma. É só isso. Critique quem quiser me criticar, eu provo para você. Eu provo para você. Não acontece mais nada. Eu vejo nas madrugadas as coisas acontecendo. Eu já dei testemunho aí em alguns vídeos atrás da maneira que Deus me usa e da maneira que Deus me usou. Até hoje mesmo Deus me usa. Usou essa semana. Porque as misericórdias dele têm me alcançado e eu tenho falado a verdade. A verdade tem que ser dita, doa quem doer. Doa quem doer. Então eu digo para você, o cristianismo hoje, dentro da igreja cristã, tá como se fosse um puxadinho de Roma. Aceita tudo quanto é coisa. Tudo quanto é tipo de indulgência já tem dentro da igreja. A coisa que Cristo, quando chegou no templo, expulsou os cambistas, você conhece a palavra, expulsou todos aqueles que vendiam. Dentro da igreja está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, vendendo tudo quanto é coisa. Vende até Jesus Cristo. Eles vendem, continua vendendo. Então está tudo errado. Quando eu era para fazer curso de teologia, perguntei para uns pastores antigos, falou que não adiantava fazer isso não, que isso não valia nada. Mas eu estudei, fiz teologia. Aí nos livros de teologia fala a respeito dos escritores, dos historiadores, da Septaginta, da tradução da Bíblia, fala tudo ali. Fala de Constantino e de outros lá. Entendeu? Mas todos eles foram de Roma. Você acha que ele ia colocar alguma coisa para você despertar o seu conhecimento? Você tem que despertar o seu conhecimento é pesquisando. É pesquisando você tem que ir atrás. Para ter o conhecimento. E quando você esbarrar nisso aí, Cristo vai falar dentro de você. Se você for uma pessoa espiritual, você não for uma pessoa só carnal, agir simplesmente com instinto, não tiver a presença do Espírito Santo de Deus em você. Agora, se você for uma pessoa desperta para Cristo, Cristo vai revelar as coisas para você. Você vai ver que a coisa é maior do que pensa. Tá? Fique com essas palavras no seu coração. Que Deus te abençoe, porque Ele te ama.